Alcoolismo. Quanto tempo no alcoolismo? A minha trajetória no alcoolismo, eu bebi desde criança, né? Desde criança. Então, digamos assim, que foram uns 24 anos, mais ou menos, de trajetória. Mas os últimos 3 anos que foi o mais terrível, né? Que a gente chamamos fundo de poço. Fundo do poço. Aonde que a gente chega, não tem mais saída, não enxerga mais nenhuma luz no fundo do túnel. E aí chega, bate lá, daí o bom de chegar no fundo do poço, que a gente vai saber como é que foi o fundo do poço aqui do Reinaldo, como é que foi, o bom é que quando você bate lá, bom, aí só tem uma direção, agora é para cima. Tem que E 1 milímetro que seja, tem que ser comemorado. Muitas vezes nós falamos para a mãe que traz o filho, a esposa que traz o marido, ou às vezes o filho que traz o pai, e às vezes a gente até diz, olha, deixa bater no fundo. Deixa conhecer o fundo do poço. Mas não, deixa conhecer o fundo do poço. Porque a partir dali, só tem uma direção. É para cima. E qualquer milímetro já é vitória. Mas vamos começar a contar essa história. Como é que foi esse início? Parece que a sua maturidade ou a sua idade adulta veio um pouquinho meio precoce. Começou muito cedo as coisas na sua vida. Como é que foi isso? Então, isso foi o seguinte, né? E o meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 7 para 8 anos de idade quando meu pai faleceu. E a minha mãe, então, ficou viúva, morreu viúva também, né? E nós éramos uma família de 11, e só tinha um irmão que era o que mais cuidava da família, que tratou da família, que criou nós, que ajudou da mãe, da educação para nós. Então, aí a gente precisou trabalhar muito cedo para poder sobreviver, né? Então, a gente teve muito pouco estudo, praticamente não tive estudo nenhum, e a gente tinha um prazer em trabalhar por ver a felicidade da mãe, por poder estar ajudando a mãe, né? Você era um dos mais novos? Eu sou semi-caçula da família de 11. O semi-caçula, o 10º filho. É, o 10º filho. E aí a gente foi tendo essa trajetória e foi indo, trabalhando. Na realidade, o meu pai, ele veio de Portugal, conheceu minha mãe, né, como falo no livro, e ele acabou casando com a minha mãe e gerou essa família de 11 filhos. E o meu pai, então, ele teve uma enfermidade, ele teve uma cirurgia da hérnia, e ele voltou a trabalhar muito cedo, não tinha ainda concretizado aquela cirurgia, e ela estourou por dentro, e ela infeccionou. E naquela época, como a ciência era meio fraca, né, ele acabou morrendo com isso. Ficou muito tempo na cama, né? Quer dizer, nisso os filhos imediatamente começaram a se virar. Começaram a se virar. Tem que e se a gente virar. teve que se virar, né? Então, como eu falo no livro, colhi algodão, plantei pinos, plantei eucalipto, vendi pirulitos e algo mais, né, para fazer, né? Mas isso trazia grande felicidade, porque a gente via... Então, quer dizer, até então, trabalho é coisa boa. Boa. Mas o problema foi mais quando pra frente. o álcool começou a aparecer na sua vida. Então, aí foi a época em que a minha mãe começou a adoecer também, né, que já está uma certa idade, começou a adoecer e foi indo, e aí a gente acabou perdendo a mãe. Aí já tomávamos uns golinhos, mas nós dizemos aquelas goles sociais, né? Tomava aos fins de semana, uma cerveja, 2. Na verdade, não tomava cachaça, tomava um Campari, um São Rafael, uma bebida mais boa, né? E aí não sabia que era portador da doença do alcoolismo, que é uma célula que a gente traz no fígado, né? Uma célula... É interessante a gente dizer isso, né? Você passou por isso, Então. é um vencedor, é um lutador. Quer dizer, algumas pessoas trazem em si essa predisposição interior, né? Já faz parte, já está no... a pessoa já traz com ela, é uma célula que, uma vez alimentada pelo primeiro gole, ela se desenvolve, causando essa dependência, e às vezes a pessoa nem sabe disso. Nem sabe. Né? Trata o alcoolismo como se fosse uma sem-vergonhice. E não é isso. Não. É uma doença. E a primeira coisa para a pessoa entender, aliás, o primeiro passo para a pessoa sair desse alcoolismo é justamente entender que ela é uma pessoa portadora de uma doença e que tem tratamento. Sim. Mas até chegar nesse ponto demora. Até ela descobrir, porque não existe um exame de laboratório que comprove se ela é portadora da doença do alcoolismo ou não, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da humanidade tem as células alcoolinas e 70% não tem. E 30% é uma baita de uma porcentagem. Principalmente na cidade onde eu moro, que é uma descendência ucraniana, uma descendência europeia, né? Ali se desenvolve muito, porque eles trazem já consigo aquele costume de tomar um álcool, de tomar um vinho, tomar um troço. E aí as células vão, segundo um cientista, ele diz que essas células elas só multiplicam. Quanto mais você vai bebendo, ela vai multiplicando. 2, 4, 8, 16, 32 e assim consecutivamente. E chega um certo período, que nós chamamos o fundo de poço, ou seja, a compulsão pelo álcool, é onde que elas já tomaram conta do nosso fígado e daí ela manda recado para o cérebro que ela quer álcool.
Quer dizer, o corpo passa a funcionar bem com a presença do álcool. Com a presença do Sem álcool. a presença do álcool, ele começa... Não tem mais... É complicado. Mas como é que começou? O primeiro, as situações que te levaram realmente a beber de uma maneira um pouco mais assim, acentuada. Então, a falta da mãe foi uma das coisas que fez com que eu bebesse. Porque aí nós ficamos em 3 irmãos em casa, os 2 primeiros casaram, um com 16 anos se amigou, porque a falta da mãe, carência, né? Falta da mãe, falta do pai, falta do de pai, uma referência. falta de referência. E então casaram e eu fiquei sozinho. Então eu fiquei numa dificuldade tremenda, passava fome, necessidade, porque não comia, não cozinhava. E aí eu trocava o álcool, então, ficava nos bares, noitadas, amanhecia, por lá, e fui indo. E aí eu... Isso com quantos anos? Isso eu tinha 17, 18 anos, por aí mais ou menos. Aí eu mudei para uma outra cidade, eu morava em Itapeva, uma cidade, né, Itapeva, e daí de Itapeva eu mudei para Piaí já por causa dessa carência. E lá tinha um amigo meu que trabalhava e me levou para trabalhar numa oficina, que eu também trabalhava com lataria e pintura de automóvel. E indo para Piaí, então lá eu cheguei ganhando mais, com uma condições melhor financeira. Então aí, numa parte foi boa, porque eu passei a me alimentar direito. Mas na outra parte foi ruim, porque aí eu ganhava mais dinheiro, deu mais bebedeira e mais orgias. Tinha mais dinheiro para gastar com álcool e tudo aquilo que está envolvendo ou envolvido pelo álcool. Exatamente. Renato, que tipo de relacionamentos o senhor viveu ao longo desses 24 anos? Que tipo de pessoas, que nível de relacionamentos era possível ter frequentando diariamente o bar? Então, esses amigos, entre aspas, como você falou, de bares, é aqueles que não dão um conselho bom. É aqueles que você chega e fala, poxa, minha mulher brigou comigo, larga dela, a mulher tem um monte. Puta, minha mulher ficou brava porque eu cheguei tarde ontem, larga dela, tem um monte. Vai ficar deixando tua mulher mandar em você? Né? Puxa, tomei ontem demais, estou meio ruim hoje, toma uma com amargo que cura. Né? Toma uma por cima. Toma uma por cima, é um veneno de cobra, cura com veneno de cobra. Né? Então, aqueles amigos que te aconselham isso, larga daquele patrão teu lá, aquele patrão teu lá, vive se metendo na tua vida, o patrão está louco para ajudar, sabe? Mete ele no pau. Mete no pau, está louco para te ajudar, te tirar do alcoolismo e ver que você trabalha, tem família, precisa tratar da família. Aí eles falam, não, larga esse patrão, ele se mete com a tua vida. O patrão que se mete com a tua vida não é bom patrão. Então, esse tipo de amigo que distorce as coisas boas, né? O bom amigo, você falou, eu tenho aí no livro uma dedicatória do Dimas Gil, que até fez a ligação para mim chegar aqui no programa. Se você ler a dedicatória dele, você vê que ele diz assim, um amigo que a gente senta, conversa, sabe? É uma bem curtinha a dedicatória, mas de um valor imenso, sabe? Ele diz assim, um amigo que a gente senta, conversa e fala coisas que jamais será tirado de nós, que é coisas da palavra de Deus e do amor de Deus, né? Essas pessoas foram aparecendo ao longo desse tempo na sua vida, foram muitos, apareceram muitos, outros, alguns você ouviu, outros você não ouviu. Como é que foram essas intervenções de Deus na sua vida através dessas pessoas? Então, a grande intervenção de Deus na minha vida foi através de um médico, Dunga, sabe? Eu digo assim, as 2 pessoas que Deus usou mesmo para mim sair desse terrível poço fundo do alcoolismo foi um médico e a minha esposa. Sabe? Que a minha esposa, os parentes dela já tinham um monte de vezes falado para ela, larga esse homem, não tem mais jeito, isso aí não tem, está podre. Bebia todo dia? Todo dia. Chegava em casa bêbado? Eu fiquei 2 anos, a 3 anos, que eu me mantinha bêbado, eu não tinha ressaca. Eu acordava bêbado e dormia bêbado, eu tinha que ter o litro de pinga perto da cama pela compulsão para beber. Porque chega um estágio que você tem compulsão para beber, você não pode ficar sem o álcool. Então, esse estágio que a minha esposa acompanhava, sabe? Quer dizer, nessa época não tem diálogo, não tem carinho, não tem... Não tem. O meu irmão mais novo, ele falou assim, a tua esposa é uma santa, porque ouviu que ela ouve de você. Palavras de baixo escalão. Tratar ela da forma que você trata, deixar não passar carência com os 3 filhos que você tem. E ela ainda está junto com você. Né? Daí que ele falou para ela, por que vocês não deixam, por que você não abandona esse marido? Ele, sendo meu irmão, ela falou, eu não posso abandonar ele, porque diante do sacrário, diante de Jesus Eucarístico, eu falei, eu vou viver com ele na alegria, na dor, na tristeza. Então, enquanto ele tiver vida, eu vou estar junto com ele, vou lutar por ele. Ela cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa.